Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Fico pensando no Tietê, como esse velho que se deixava alargar para tornar-se fértil e cheio de vida. Esse rio oferecendo vida aos parentes índios que o navegavam. É isso que penso quando em minha canoa metálica de 4 rodas percorro a extensão desse rio que rasga a cidade. Como para lembrar-lhe que é preciso valorizar o tesouro líquido tão vital para a vida dos homens e das mulheres de nosso mundo. E a nos dizer que não podemos passar por esta vida sem fecundarmos nossas próprias margens, para que outros também tenham vida em abundância. O rio que antes era o rio que trazia a vida, hoje é um rio totalmente morto, né? Um rio que, na grande parte da sua extensão, não traz mais esse sentido porque boa parte das suas águas está contaminada, né? Então, a gente pensar hoje, né, de como esse processo de colonização ele trouxe a morte a muitos povos indígenas e também trouxe a morte a boa parte do ambiente. Lembrar a história desses povos indígenas que viviam na região das margens do rio Tietê, né, que boa parte deles não existe mais, é uma forma da gente recuperar também essa história de destruição de pessoas e da natureza. O Tietê é um rio sagrado, é um rio importante para a fauna, a flora, para as pessoas, para a Mata Atlântica, que tem tudo em volta dela, porque a Mata Atlântica ela vai entrando pelos rios, né, para dentro do estado. E quando o Brasil é invadido pelos europeus, em 1500, existia ali no litoral os Tupi-Guarani, principalmente, né, e os Caingangue, que então é chamado de Guaianá, ou Tapuia, né. E esse grupo indígena, no início, eles têm um relacionamento, e depois eles percebem que tem as doenças. E essas doenças faz com que eles vão se afastando para o interior de São Paulo. Então, já existia grupos aqui, né? Mas aí também tem esses grupos que saem do litoral e vêm entrando e se afastando. Então, basicamente, a história ela se constitui dos indígenas procurando se afastar e os não indígenas entrando cada vez mais para dentro desse rio, para dentro desse estado, através dos rios, principalmente, né? Eu tenho um relato do meu avô, Firmino Pedro da Silva. Ele contava muito da história de Barão de Antonina, que fala do rio Itararé até Salto de Pirapora, que ele contava para nós que ali os nativos, né, que habitavam na região, ela ultrapassava 400 mil indígenas, né, que eram os Guaiúva, os Apapocuba, os Taniguá, que foram praticamente totalmente dizimados. As primeiras povoações elas vão surgir justamente como bases, né, para esse acesso ao interior. Até o Sérgio Buarque de Holanda que discute isso, né, no trabalho sobre as monções, que saíam de Porto Feliz, de onde hoje é Porto Feliz, a ideia de que é um caminho importante de acesso a Cuiabá, né, onde foram descobertas minas de ouro também, assim como descoberto em Minas, né, então o Rio Tietê ele vai ser fundamental para o acesso a essas minas. O Rio Tietê ele é essencial para todo esse processo, né, mas assim como muitos indígenas foram mortos nesse processo, o rio também foi morto nesse processo, se acelerando com
ah, com o século XX, especialmente, né, com a industrialização, né, e todo esse processo que vai aprofundar esse silenciamento, esse apagamento, essa destruição que já vinha durante muito tempo. Como eu costumo dizer, né, o Brasil dando continuidade a esse processo de destruição da natureza e dos povos que já existiam aqui, dando continuidade ao que os portugueses fizeram no início. A gente tem na nossa cultura uma lei bonita, uma constituição solidária, cidadã, e uma prática fascista, né, violenta. Isso não é de agora apenas. Isso permanecer ao longo da nossa história como povo, né? Essa violência, essa falta de empatia. Então, não somos nós, é o agronegócio, é o latifúndio, são esses interesses, né? Esses interesses de colonização, de criar cidades, condomínios, são esses interesses. Hoje se encontra nessa degradação que é uma judiação de ver o rio, né? A gente chega perto dele, a gente se emociona muito, né? De ver, a gente olhar na água e não ver mais os peixes, olhar em redor não ver mais as árvores, a mata, você vê só prédio, você vê casa, o rio poluído. Então é uma dor muito grande para nós indígenas, que são milenares, que vêm dos nossos antepassados, né? Sabendo que ali existia toda uma natureza, uma vida, né? E hoje está naquela situação morta, né? É essencial a gente ouvir o que essas populações têm a dizer a respeito das formas, né, de conservação ambiental, né, o conhecimento que elas têm a respeito de como conviver com a natureza, com o ambiente, de forma não destrutiva, para a gente pensar uma recuperação do rio Tietê que traga os indígenas como agentes importantes desse debate ambiental mais amplo. A história a gente não consegue mudar mais, né? A história já ficou no passado. Mas existem formas da gente se juntar, fazer uma união, uma parceria, né? Buscando mais os nativos, sabendo mais deles, porque existe como recuperar, existe meios de recuperação. Agora, para nós, recuperar o Tietê sem ajuda é complicado. A colonização trouxe a morte e a destruição de povos e da natureza, e de como a gente trazer de volta a visibilidade, como a gente reconhecer o que eles fizeram no passado, o que eles fazem no presente, né, os povos indígenas, é importante tanto para a gente recuperar a dignidade dessas pessoas e reconhecê-las como sujeitos de direitos, como pessoas, como cidadãos, e também como uma forma da gente recuperar e interromper esse processo de destruição do ambiente também, né? Então, é algo que acho que vai por esses dois caminhos, né? São dois caminhos que, na verdade, são um só, né? Não existe ambiente, não existe rio, não existe natureza, não existe água, se não existirem essas populações que fazem com que com que esses bens, né, com que esses recursos, com que essa natureza permaneça viva. Eles e a gente está aqui, sofrendo ainda, né? Que nessa luta, nessa batalha, até chegar ao final dos tempos, para nós o Marangatu está esperando, e eles estão lá também esperando a gente.